abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 7. Então ela foi e contou ao homem de Deus. Ele disse: vá, venda o azeite e pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Vamos orar. Eu quero orar com você. Pai querido, Pai amado, em o nome santo do teu Filho Jesus Cristo, queremos te adorar na beleza da tua santidade. Tu que és bispo e pastor de nossas almas, Senhor, aplica esta palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Eu estou intitulando esta mensagem de fé e obediência. Está sob determinado comando, agir de acordo com o que foi estabelecido, nem sempre será fácil obedecer. É isso mesmo que você acabou de ouvir. Quando estamos debaixo de um comando, quando esse comando existem princípios e temos que agir de acordo com o que foi estabelecido, nem sempre será fácil obedecer. Porém, Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. O ouvir é melhor do que a gordura de carneiro. Eu sempre desejava saber do que se tratava. Confesso que eu não sabia de fato de que se tratava quando se falava na Bíblia sobre gordura. O Espírito Santo me conduziu a Gênesis capítulo 4. Quando Abel fez o sacrifício a Deus, tirou de suas primícias e da sua gordura e entregou o melhor dele ao Senhor. Gordura no original hebraico significa elebe, a parte mais rica do animal, ou o mais gordo do rebanho, e às vezes denota o melhor de qualquer produção alimentícia. Obedecer a Deus, segundo a sua palavra, é algo imprescindível, porque os seus mandamentos não são pesados. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis, não são pesados de guardar. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Primeira carta de João, capítulo 5, versículos 3 e 4. O primeiro ponto que eu quero destacar nesta manhã é um contexto desagradável. Veja aí, 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus, mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Segundo o livro de Reis, capítulo 4, versículo 1. Essa mulher tinha acabado de perder seu marido. Ela tinha convicção do homem que ele era. Ela sabia de fato que o seu marido era um homem temente a Deus, era um homem de Deus. Quem se encontra em uma situação como essa, dificilmente usa de fé e de obediência. Pelo contrário, temos o costume de presenciar pessoas que se revoltam, colocam a culpa em tudo e em todos, e até mesmo em Deus. Se revoltam contra Deus, colocam culpa em Deus. Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Por que Deus permitiu que o seu marido morresse? O que dizer para uma pessoa que acabou de perder um membro de sua família? O provedor do seu lar, um filho, uma filha, um irmão, uma irmã. O profeta Eliseu se encontrava em uma situação constrangedora. O momento exigia uma resposta por parte do profeta. O
O que dizer para uma pessoa que acabou de perder um ente querido? Eu lembro que na academia tinha uma jovem que era minha instrutora. Certa noite eu estava no andar de cima. Quando eu retorno para o primeiro andar, eu me deparo com ela encostada num pilar e o semblante dela estava muito triste, revelava muita tristeza. E eu pensei comigo, para uma jovem como aquela que tinha um sorriso contagiante, que contagiava todos naquela academia, eu resolvi chamá-la. Eu disse: você está triste? O que foi que aconteceu com você? Porque você não é assim. Ela olhou para mim e disse: pastor, enterrei meu pai ontem. Disse: meu Deus, eu pensei comigo, por que eu fui perguntar? Porque o que eu vou falar para essa jovem? Enquanto eu pensava isso, eu comecei a interiorizar uma oração, perguntando para Deus, perguntando para Jesus, perguntando para o Espírito Santo, o que é que eu ia falar para aquela jovem. Foi muito forte. Aquela voz no meu íntimo dizia: fala para ela que viva o seu luto. E eu olhei para aquela jovem e eu disse: olha, eu vou estar orando para que Jesus conforte seu coração, conforte o coração da sua mãe, dos seus familiares. Mas uma coisa eu tenho para dizer a você: viva o seu luto, viva o seu luto. Se você quiser chorar, chore. Se você quiser falar alguma coisa para Deus, se você quiser declarar alguma coisa que você deixou de falar para o seu pai, fale para Deus. Mas se você não estiver mais palavras, se suas lágrimas secarem, fique calada, mas fique quietinha diante de Deus. Não deixe de viver esse momento de luto, porque se você não viver esse momento de luto, lá na frente, em algum dia no futuro, isso pode ser cobrado de você e talvez você tenha que enfrentar uma situação muito difícil. Vejamos o que essa viúva falou para o profeta Eliseu no momento que ela clama, que ela se dirige para o profeta. Primeiro: o meu marido, seu servo, está morto. Acabou de morrer, profeta. Meu marido morreu. Estou sofrendo com o peso da dor. Ela traz sua realidade ao conhecimento do profeta. Realidade essa que não era somente dela, mas também do profeta Eliseu, porque se tratava de um discípulo dos profetas. Claro que não se refere a monges celibatários, homens que viviam isolados, que não eram casados. O termo discípulo se refere a membros de um grupo de homens que viviam em comunidades. Por isso que o texto diz que era uma mulher das mulheres dos discípulos dos profetas. Segundo, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Meu marido, profeta, meu marido, ô profeta, meu marido era um homem zeloso. Além de servir bem, ele tinha prontidão no servir. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Salmos 111, versículo 10. Veja que temer a Deus revela um princípio. Temer a Deus revela um princípio. Que princípio é esse? A sabedoria. E todos que carregam em si esse princípio e cumprem os preceitos do Senhor, o que é que acontece? Revela bom senso. E o bom senso vem de pessoas equilibradas, pessoas prudentes, pessoas que sabem em qual direção estão seguindo. Então, o que era que essa viúva estava declarando para o profeta Eliseu? Que o seu marido, em vida, tinha sido fiel a Deus. Terceiro, é chegado o credor, mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Como se não bastasse a perda do meu marido, chegam os credores à minha porta para levar meus 2 filhos como pagamento da dívida deixada pelo seu discípulo profeta. Que problemão essa mulher estava enfrentando. Talvez você se encontre vivendo em uma situação semelhante à situação dessa mulher, à situação dessa viúva. E você sabe que tudo que você viveu até hoje foi em fidelidade, em obediência a Deus. Mas você perdeu tudo que você tinha, você perdeu. E agora você está enfrentando um problemão. As dívidas
que o seu falecido marido deixou para você pagar. Que problemão, você perde tudo e você perde o provedor da sua casa. E por mais que você esteja tentando encontrar respostas para essa perda, você não tem encontrado, você não está encontrando. Porque você está abatida, ó minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia. E de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Salmos 42, versículos 5 e 8. Veja que o salmista está dizendo, é uma oração que eu estou fazendo a Deus. Eu estou abrindo meu coração diante do Senhor. Eu estou dialogando com a minha alma, porque ela está abatida, porque ela está desfalecida. E eu estou dizendo para ela, espera em Deus, confia em Deus, pois ainda nós o louvaremos na sua presença, ainda estaremos diante dele, apesar de todo esse peso, apesar de todo esse sofrimento. Que situação constrangedora se encontrava essa viúva. Além de perder seu marido, agora estava prestes a perder seus 2 filhos. Esta mulher chega para o profeta Eliseu e declara, teu servo, meu marido morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Segundo ponto, o que fazer por você? Eliseu perguntou à mulher, o que posso fazer por você? Diga-me o que você tem em casa. Ela respondeu, esta tua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse, vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos. Vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entra em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que foram ficando cheias. Segundo o livro de Reis, capítulo 4, do versículo 2 ao versículo 4. O desespero, muitas vezes, nos leva a desconhecer o que temos em mãos. Vou repetir, o desespero, muitas vezes, nos leva a desconhecer o que temos em mãos e não valorizar o pouco que temos. É o que estava acontecendo com essa viúva. Um jarro de azeite, naquele momento, não possuía tanto valor para ela, quanto para o profeta Eliseu, tinha um grande valor. Por quê? Porque ele era conhecedor que um pouco nas mãos de Deus chama-se muito. Um pouco nas mãos de Deus torna-se muito. Ele iria revelar para aquela mulher o Deus vivo, o Deus misericordioso, o Jeová Jirê, o Deus da providência. Eliseu iria revelar para aquela mulher, para aquela viúva, o Deus vivo, o Deus misericordioso. O que é que ela diz? Ela respondeu, esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Olhe para as suas mãos. É você mesmo, você que está nessa live conosco, você que está aqui, a equipe que está aqui, olhe para suas mãos neste momento e veja o que você tem em mãos agora, o que você tem dentro da sua casa, qual é a sua maior necessidade neste momento tão conturbado. Coloque nas mãos de Deus, coloque aos pés de Jesus, renda-se a Ele de uma vez por todas. Você lembra de Jairo, o maioral da sinagoga, que se encontrava com a sua filhinha morrendo? Quando avista Jesus, ele se prostra aos seus pés e clama a ele, minha filhinha está morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. O texto bíblico diz que Jesus foi com ele. Marcos capítulo 5, versículo 23 e 24.
Veja que na hora que Jairo se prostra, no momento que ele clama, que ele abre o seu coração e revela para Cristo o motivo da sua angústia, o motivo da sua dor, era que a sua filhinha estava morrendo. E eu peço-te, eu te rogo que venhas e que imponha as mãos sobre ela para que ela fique curada e viva. E Jesus, de pronto, de imediato, naquele mesmo instante, foi com Jairo. Mas onde se encontrava Jairo quando aquela mulher impura que sangrava já há 12 anos tocou em Jesus? Aonde estava Jairo? Claro que Jairo se encontrava ali, ao lado de Jesus, parado, diante daquela cena inusitada, algo que causava estranheza, mas que com certeza estava abastecendo cada vez mais a fé de Jairo. Creio eu que quando sua fé se encontrava no ápice, no nível mais alto, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Marcos capítulo 5, versículo 35. Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Aleluia, aleluia. Marcos capítulo 5, versículo 36. Crê somente, continue crendo, não tenha medo. O que Jesus está dizendo para Jairo é que não há limites para o que pode ser realizado mediante o poder de Deus, o poder do nome que é sobre todo nome, Jesus Cristo, porque Deus é poderoso infinitamente mais para fazer tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. É esse Deus que Jesus está declarando para Jairo: Jairo, aquieta teu coração, homem, creia, não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Por quê? Por que Jesus não permite que outras pessoas o acompanhem? Para que não houvesse interrupção durante o processo do agir de Deus. É muito semelhante o que o profeta irá mandar a viúva fazer. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Porque Eliseu manda a viúva fechar a porta e ficar só ela e seus 2 filhos, para excluir a interrupção durante o processo, o qual deveria ser somente na presença de Deus. Aleluia. Mas antes, ela teria que pedir emprestadas a todos os seus vizinhos vasilhas vazias, e não poucas vasilhas, muitas vasilhas. Isso demonstraria que realmente seu marido era um homem temente e fiel a Deus, e que por ele ser fiel, deixara um legado para a sua casa, para os seus familiares, para a sua geração. Isso indica que ela era uma mulher que se relacionava muito bem com a sua vizinhança. Para sair batendo em porta, pedindo vasilhas emprestadas, tinha que ter relacionamento. E você? Como você tem se relacionado com seus vizinhos? Ou como os seus vizinhos vê você? Que seus vizinhos pensam sobre você? Como os seus vizinhos lhe veem? Você tem servido? Você tem amado? Você tem falado de Jesus para eles? Terceiro e último ponto: uma provisão proporcional. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma.
e o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus. Ele disse: vá, venda o azeite e pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Segundo o livro de Reis, capítulo 4, versículos 5 a 7. Você nota que a provisão de Deus na vida dessa viúva e dos seus filhos foi proporcional à fé e à obediência. Vou repetir. Você nota que a provisão de Deus na vida dessa viúva e dos seus 2 filhos foi proporcional à fé e à obediência. Precisamos perceber que a provisão divina atende exatamente a nossa capacidade e necessidade. A provisão divina atende nossa capacidade e necessidade. Precisamos ter isso muito claro em nosso coração. Precisamos entender que a provisão divina, a provisão de Deus, ela atende nossa capacidade e necessidade. Capacidade de submeter-se a Deus em fé e obediência. Necessidade de dependência total a Deus, sem nenhuma reserva, sem questionamentos, sem nenhuma variação de dúvida. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Eu não sei se alguma vez na sua vida aconteceu algo semelhante a isso. Você colocou sua necessidade nas mãos de Deus, e a provisão de Deus que chegou em suas mãos foi exatamente do tamanho da necessidade, ou da sua necessidade. Nem para menos, nem para mais. Foi a conta exata da necessidade. Por quê? Porque a sua capacidade de discernir a vontade de Deus, você obedeceu, você usou a sua fé, ativou a sua fé e obedeceu, indo em direção àquilo que Deus estava apontando para você, aquilo que a sua voz indicava que você deveria fazer. Só que muitas vezes desobedecemos porque não descansamos, ficamos ansiosos, desobedecemos porque não aplicamos fé, porque não esperamos, porque não aguçamos nossa esperança. Porque se eu estou esperando e tenho uma consciência que aquilo que eu estou esperando irá chegar sim, então eu descanso. Eu descanso porque eu estou aplicando fé, eu estou me submetendo a Deus em obediência. Então, quando a provisão de Deus chega, ela chega exatamente do tamanho da necessidade. Traga-me mais uma vasilha. Mas o seu filho respondeu: não há mais vasilha nenhuma, mamãe. E o azeite parou. O azeite só parou porque não havia mais vasilhas vazias, porque a necessidade daquela viúva tinha sido suprida. Conclusão: jamais devemos esquecer que mesmo depois da provisão de Deus ter chegado em nossas mãos, precisamos buscar instruções e orientações adicionais. Precisamos querer e ser instruído, orientado pela nossa liderança que foi instituída por Deus sobre nossas vidas. Então ela foi e contou ao homem de Deus. Ele disse: vá, venda o azeite e pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Segundo o livro de Reis, capítulo 4, versículo 7. A fé e a obediência caminham juntas, de mãos dadas, rumo à concretização do propósito excelente de Deus. Então, que você possa guardar essa palavra no seu coração, que você possa descansar no Senhor, que você possa desenvolver a sua fé, tirando tempo com Deus, meditando na sua palavra, jejuando e se submetendo ao seu senhorio, ao senhorio de Jesus Cristo, e que você possa aplicar fé e obediência, e que você seja
bem-sucedido, que você seja bem-sucedida e que o Senhor te abençoe e que Deus, na pessoa bendita do seu Filho Jesus Cristo, aplique essa palavra em seu coração. Amém?